Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento longo prazo, focado principalmente numa estratégia onde a gente carrega os ativos por um longo período de tempo, faz uma estratégia de buy and hold, analisa racionalmente os papéis, analisa racionalmente os ativos. Então, se esse conteúdo te interessa, já aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Hoje, vamos pegar nosso café aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre renda fixa. Sim, vai chegar o 13º agora, muitos investidores aqui do canal gostam e pediram até isso lá no Instagram. Tem o meu arroba aqui em cima e também o link aqui embaixo, então eu quero responder um pouquinho mais. Onde a gente investe o nosso 13º a curto e a médio prazo, principalmente numa estratégia de uma carteira mais elaborada e estruturada. Então, fica aqui comigo onde eu vou passar tudo para vocês. Vamos lá! Uma das coisas que eu quero passar para vocês antes da gente entrar nos números, nos dados, nas análises, é muito importante o seguinte: quando a gente tem um prazo de investimento de curto ou médio prazo, a gente precisa colocar uma data para isso, ou seja, não adianta a gente pegar um ativo, o que seria curto e médio prazo? Eu vou alocar aqui curto prazo até 1 ano, médio prazo de 1 a 3 anos e acima de médio prazo de 3 a 5 anos. Então a gente tem curto, médio e longo prazo. Curto prazo até 1 ano, médio prazo de 1 a 3 anos e longo prazo acima de 3 anos. Cada investidor pode fazer da sua maneira. Eu vou colocar aqui nesse cenário para a gente falar um pouquinho mais sobre renda fixa e o que um investidor completo poderia fazer, poderia alocar dentro de uma estratégia de curto e médio prazo, que é um pedido lá do Instagram e eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro ponto que a gente traz aqui é o Tesouro Direto. Sim, essa é uma das principais maneiras, ferramentas, com certeza um dos melhores métodos que a gente tem para investir em renda fixa. Por quê? A gente fica em risco soberano, ou seja, risco de governo, que é muito melhor do que algumas financeiras que a gente tem mesmo com a proteção do FGC. Então eu sempre falo, quando a gente vai olhar para renda fixa, o Tesouro Direto geralmente é sempre uma boa opção. Então aqui a gente tem uma série de títulos que eu tirei para a gente falar um pouquinho mais sobre esse cenário. Primeiro, num cenário de curto e de médio prazo, a gente teria que ficar com títulos bem curtos, ou seja, o título mais curto que a gente tem no Tesouro é o Tesouro Pré-fixado de 2024, que tem vencimento lá em 1º de julho, ou o Tesouro Selic 2024 para 1º de setembro de 2024. Importante, dentro do Tesouro Selic seria um investimento para reserva de emergência, ou seja, para a gente sacar quando nós quisermos. Da mesma forma, como a gente vai olhar num Tesouro IPCA, o prazo mais curto é 2026, fica num prazo fora de um cenário de curto e médio prazo. Então, vamos lá, para quem quiser curto e médio prazo, Tesouro IPCA não é um bom investimento, porque pode sofrer marcação a mercado e a pessoa pode perder dinheiro. Então, caso a pessoa tenha que resgatar esse valor antes do vencimento, sugiro não ficar em Tesouro IPCA, tampouco em Tesouro Pré-fixado. Primeiro ponto aqui. Como dentro do Tesouro Direto a gente fica somente no Tesouro Selic, a gente vai ter que ir para os bancos, para os CDBs, onde a gente tem prazos mais curtos. E é exatamente onde a gente vai entrar agora. Eu vou trazer alguns cenários de algumas corretoras aqui no Brasil. A gente tem um portfólio muito robusto de corretoras. Vou trazer alguns exemplos aqui de alguns investimentos que eu tirei lá para a gente olhar nesse cenário de curto e médio prazo. Primeiro, a gente tem aqui na Easy Invest. Eu peguei os títulos mais curtos, ou seja, o que vence logo, que vence questão de alguns meses. A gente tem boas opções, principalmente na parte de CDI, assim como títulos pré-fixados. Então, nesse cenário, pessoal, eu quero até 1 ano. Pega um CDB curto. Se for pegar um CDB mais longo, ou seja, não faz muito sentido a gente ficar em pré-fixado num cenário de aumento de taxa de juros. Então, uma coisa é a gente pegar um CDB até janeiro de 22. É logo ali na frente, daqui a 3 meses, 2, 3 meses. Então, um cenário muito quase que de zero risco. Se os juros aumentarem até lá, a pessoa vai estar protegida. Então, dentro desse cenário, eu alocaria em algum CDB pós-fixado em porcentagem do CDI. Então, aqui a gente tem várias opções. Eu peguei os títulos mais curtos. Lembrando, a taxa de alíquota de imposto de renda, então a gente tem 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Eu sempre tento ficar nos projetos mais longos, acima de 2 anos, onde a gente consegue pagar 15% de imposto de renda. Então esse é um ponto muito importante. O investidor de curto e médio prazo, ele vai deixar mais imposto de renda na mão do governo, principalmente na tributação desses investimentos. Então a gente precisa fazer a clareza desse cenário de como que a gente vai fazer e para fazer essa comparação entre CDB ou LCI dos investimentos isentos de imposto de renda. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber
tudo em primeira mão. Toda semana tem 2 vídeos aqui no canal, renda fixa, renda variável, ações, REITs, fundos imobiliários, uma série de pontos para te ajudar na carreira, na jornada de investidor. Então, se esse conteúdo te interessa, já deixa o like aqui, é muito importante esse feedback, eu gosto muito desse feedback de vocês, é muito relevante aqui para mim. E se quer saber um pouquinho mais do conteúdo, te inscreve aqui embaixo para receber tudo em primeira mão, tá bom? Vamos seguir com a nossa análise e agora eu quero passar mais corretoras, mais pontos sobre renda fixa. Voltando aqui para a tela, a gente tem basicamente a operação de CDBs. Então, esse é um exemplo de CDBs de prazo curto, assim como a gente pode ver as LCIs de prazo curto para verificar qual que faz mais sentido em relação a esse cenário. Importantíssimo aqui, se você tiver dúvidas em relação se faz mais sentido o cenário A ou o cenário B, ou seja, o CDB a tantos por cento do CDI ou uma LCI, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou te ajudar a verificar esse cenário. Qual que faz mais sentido dado a porcentagem do CDI e o prazo de investimentos em relação a essa comparação, CDBs ou LCIs, para um investimento de curto ou médio prazo. Seguindo com a nossa análise, eu trago aqui os títulos da Orma. Então a Orma já tem um cenário mais específico. Pegar o nosso cafezinho aqui, tomar um café, porque é o seguinte, a Orma geralmente tem bons títulos. Quem gosta de renda fixa, sugiro fazer conta lá. Óbvio que isso aqui não é uma recomendação, eu não recebo nada da Orma, eu só compartilho um pouco do meu cenário. Mas geralmente, para quem gosta de renda fixa, a Orma tem excelentes produtos e também excelentes financeiras dentro da plataforma. Aqui eu trago para vocês uma série de investimentos a curto prazo, ou seja, 365 dias ou menos. Eu fiz esse filtro lá e trouxe aqui para vocês. Então, a gente tem uma série de títulos que pagam mais ou menos 114 até 124% do CDI. É bom? É ruim? Depende, pessoal. Depende, sempre depende. Porque a gente tem títulos até de 115% do CDI em liquidez diária. A gente não precisa ficar com o dinheiro preso um ano. A gente pode ter liquidez diária. Então eu sempre digo, tem 2 formas de renda fixa que eu procuro. Primeiro, é na liquidez diária. E segundo, é o mais longo possível para a gente ter, num cenário pós-fixado, para a gente ter a menor tributação e eu usufruir melhor desse cenário. Então, um dos principais pontos aqui é o seguinte, vamos focar nas LCIs com isenção. Claro, sempre fazendo a comparação em relação ao que faz mais sentido, se é CDB ou LCI. Da mesma forma, eu trago aqui em relação à Ativa. A Ativa também tem alguns cenários bacanas em relação ao prazo curto, ou seja, a gente tem investimentos de 30 dias, 60 dias, 90 dias em relação à plataforma, alguns pagando 8,3% ao ano, alguns pagando 130 do CDI, o que não é uma taxa muito atraente. Mas, de novo, a gente tem opções. Importante aqui que tem uns casos que o investimento mínimo é 10 mil reais, que não é todo investidor que tem esse valor. Então, só para a gente ficar claro qual seria a melhor plataforma, eu estou trazendo alguns exemplos aqui para vocês para entender esse racional de qual faz mais sentido numa estratégia de longo prazo. Um dos cenários aqui que eu tenho certeza que muitos investidores têm é em relação à XP. A XP ela traz muitos produtos interessantes nesse cenário de curto e médio prazo e talvez uma dica aqui que é muito bacana, muito importante. Esperem sempre até às 10 da manhã quando vocês forem investir em algum título. Não falo nem da XP, mas de todas as corretoras. Geralmente às 10 da manhã entram novos produtos, ou seja, caso a pessoa entre no horário não comercial, no horário, sei lá, 7 da manhã ou 8 da noite, vai entrar só os produtos de prateleira. E tem muitos bons produtos que abrem somente às 10, 10 e meia dentro das plataformas. Então, geralmente, claro, a gente não pode colocar como sempre, mas geralmente das 10 ao meio-dia é onde tem os melhores produtos, as melhores opções dentro de todas as corretoras. Então fiquem atentos para quem gosta de renda fixa em relação a esse ponto, é muito bacana, a probabilidade de achar bons títulos é muito maior. Fica a dica aqui pro pessoal do canal. Então, pessoal, passei para vocês aqui renda fixa, curto e médio prazo. A gente precisa ter uma clareza muito forte do cenário que a gente quer, ou seja, dentro desse cenário eu focaria em reserva de emergência, ou seja, CDBs com liquidez diária, CDBs com prazos curtos, ou seja, para a gente ficar em porcentagem do CDI ou talvez em IPCA+, e principalmente se a gente quer um pouquinho mais de risco, a gente alocar por um prazo maior, mas claro, nunca em pré-fixado. Se a pessoa quer ficar em pré-fixada, sugiro ficar num cenário de até no máximo um ano, dada a volatilidade da economia e muita mudança que está acontecendo. Então, essa é a minha sugestão de títulos, de opções, de produtos para você que acompanha aqui no canal e principalmente para tomar melhores decisões. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho, te espero no próximo vídeo e até mais.